Irmão, se você já leu a sua Bíblia, creio, mais de uma vez, né, pelo menos os evangelhos, você vai ver que o apóstolo João era um homem muito simples, um homem de certa feita até rude. Eles eram chamados de filhos do trovão, porque João e Tiago eram irmãos, e eles tinham um temperamento assim meio arrojado. A gente, quando lê a Bíblia e vê as cartas de João, a gente acha que João é aquele apóstolo dócil do amor, não é? E de certa feita ele é mesmo, porque a Bíblia diz que durante a ceia ele reclinou sua cabeça no colo, no peito de Jesus. E por várias vezes, né, as escrituras dizem que ele era o discípulo amado, era o discípulo João. Mas, irmãos, João nem sempre fora assim. Assim como Pedro, João tinha um temperamento forte. João, juntamente com Tiago, como eu disse, eles eram conhecidos como filhos do trovão. E claro, ser reconhecido como filho do trovão é porque eles não eram lá essa mansidão de gênio. Tanto é verdade que certa feita, Jesus ia a caminho de Jerusalém e ele tinha que passar no território dos samaritanos. E a Bíblia diz que os samaritanos não deram guarita para Jesus, rejeitaram, falaram: não, aqui você não vai ficar não. E João disse: Senhor, o Senhor quer que a gente ore para cair fogo do céu e matar todo mundo? Para vocês verem, irmãos, que esse João aí, que a gente acha que é o discípulo do amor, ele nem sempre teve o coração inclinado para as coisas do amor. Pastor, o que causou a mudança profunda no coração desses homens? Duas coisas. Primeiro, a mudança profunda é porque eles caminharam com Jesus. E esse é o canal da verdadeira mudança. Se a gente não estiver disposto a andar com Cristo, a caminhar com Ele, na sua palavra, dificilmente nós iremos mudar realmente na raiz do nosso coração. A gente pode até, como Adão tentou fazer e Eva, quando eles caíram no pecado, cozer folhas de figueiras, né? Eles mesmos tentarem esconder o pecado, esconder o caráter corrompido, mas será o que é, folha de figueira. Não vai absolutamente causar nenhuma mudança, pelo contrário, pode parecer aos olhos dos outros alguma coisa, mas no interior continua a mesma coisa. E esses homens, irmãos, eles mudaram dramaticamente a sua forma de ser, porque durante 3 anos e meio, segundo o Evangelho de João, eles caminharam com Jesus nessa terra, ouvindo Jesus, vendo Jesus, comungando com Jesus em todos os momentos das suas vidas. E eles então, à medida que caminhavam com o Mestre, o coração, o caráter, essa forma como nós somos antes de sermos de Cristo, irados, nervosos, cheios de ressentimentos, foi abrandado. Pode ver, por exemplo, que Pedro foi aquele que, né, custou mais um pouco ele ser transformado, mas ele foi transformado. Você vê, por exemplo, quando você lê a primeira carta de Pedro, você vê que parece que ele é outro homem, não parece o Pedro dos evangelhos, parece que é um outro homem. E quando você lê também as cartas de Paulo, o início, quando Paulo perseguia a igreja, você vê que é outro homem. Ele mesmo disse que no início ele era como um touro indomável, um animal raivoso, cheio de ira e de ódio pelos cristãos. Pastor, qual o poder desse mundo que tem em sua grandiosidade transformar realmente o coração do homem? É Jesus, irmãos, não tem outro jeito. Uma boa escola não transforma o seu coração, uma boa universidade não transforma o seu coração, um bom casamento não transforma o seu coração, você ter nascido numa boa família não transforma o seu coração, uma conta bancária boa não transforma o seu coração, querido. Amizades não transformam o seu coração. No mínimo elas podem represar um pouco a malignidade e o mal que há em nós, mas é o que elas podem fazer. Mas quando esses homens andaram com Jesus, irmãos, a gente vê como o apóstolo João foi transformado. E a segunda coisa que transformou o coração de João não foi apenas ele caminhar com Jesus, foi a descida e a presença do Espírito Santo. Veja que esses homens, irmãos, quando Jesus foi assunto aos céus,
Jesus disse algo para eles maravilhoso em Lucas, no capítulo 24, ele diz assim: permanecei na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Pastor, por que Jesus diz para os discípulos não começarem a pregar e nem saírem da cidade antes da descida do Espírito Santo? Simples, irmãos, porque foi o Espírito Santo que deu aos discípulos, primeiro, coragem, intrepidez e ousadia para anunciar o Evangelho de Cristo. E segundo, foi o Espírito Santo, irmãos, que trouxe ao coração dos discípulos o Emanuel, o Deus conosco, o Jesus que agora não estava com ele em carne e sangue, mas estavam com eles em espírito. Foi o próprio Jesus quem disse isso em João capítulo 16, que ele enviaria um outro Consolador, e esse Consolador estaria para sempre com eles, habitaria neles, e através da habitação do Espírito Santo, irmãos, o poder de Deus se manifesta em nós. Para quê, pastor? Para nos tornar a semelhança de Jesus. Tem gente que acha que o Espírito Santo é aquele poder de Deus para você falar em língua, para você pular, para você cair no chão, para você fazer algumas manifestações externas. Irmãos, por excelência, o papel do Espírito Santo é trabalhar em você e no seu caráter. Jesus disse lá em João 16 que quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Veja, irmãos, que o Espírito Santo, além dele ser o consolador, ele é o grande convencedor do homem. É o Espírito Santo que convence a mim e a você que determinadas práticas da nossa vida precisam ser abandonadas. É o Espírito Santo, querido, que incomoda você, para que você agora, quando peca, você nunca mais peque em paz. É o Espírito Santo, querido, que nos mostra a realidade da Bíblia e faz a gente compreender as Escrituras. Uma das coisas bonitas de quem faz discipulado, ou se você já fez algum discipulado com alguém, ou se você já foi usado por Deus para ensinar a Bíblia para alguém, você vê como isso é prazeroso, e ver a pessoa, ela por si só, interpretando, descobrindo os textos, entendendo os textos, e de repente compreendendo a interpretação do texto certinho. Pastor, quem faz isso? É o Espírito Santo, irmãos. Porque na realidade, a Bíblia foi escrita pelo mesmo Espírito que ilumina você para compreender a Bíblia, sabia? A inspiração das Escrituras é a doutrina pela qual Deus usou homens comuns como eu e você, e através do Espírito Santo eles escreveram a revelação de Deus, e essa revelação de Deus, ela é interpretada, e ela começa a fazer parte da nossa vida pelo mesmo Espírito que habita em nós e que ilumina o texto, para que a gente se aproprie da verdade para nós. Coisa gloriosa, irmãos. Jesus diz para os discípulos: permaneçam na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E o que aconteceu? A Bíblia diz que 120 dias depois que Jesus foi assunto aos céus, eles estavam todos reunidos num lugar, e a Bíblia diz que veio do alto um som, como de um vento impetuoso, e como línguas de fogo, esse som desse vento impetuoso, a semelhança, pousou sobre cada um daqueles homens, e eles receberam o dom do Espírito Santo. O Pentecoste, irmãos, foi o grande evento pós-ressurreição, que fez com que o Emanuel e o Deus conosco habitasse agora aqui, comigo e com você e com a igreja. Jesus disse que o mundo não o conhece, porque o mundo não o vê, e o mundo não pode receber. Irmãos, veja que privilégio. O Espírito Santo é um dom de Deus, dado a quem? À igreja, aos seus, aquele que Ele escolhe e regenera pelo poder do Espírito Santo, e aquele que responde em fé, crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e que morreu e ressuscitou, mas que vive para sempre.
E o interessante, irmãos, que quando o Espírito Santo vem, o texto diz que aqueles homens estavam com as portas fechadas, amedrontados, estavam com medo do que o Império Romano poderia fazer com eles, por causa da perseguição que tinha a igreja nascente, crescente, incipiente daquela época. Mas interessante, irmãos, quando você vê, depois de Atos 2, o Espírito Santo descer sobre aqueles homens, as portas se abriram. E é sempre assim. Sem o Espírito Santo, irmãos, as nossas portas estão fechadas. Sem o Espírito Santo, irmãos, a nossa vida é enclausurada. Sem o Espírito Santo, nós vivemos amedrontados, para nós mesmos. Temos medo de tudo, tememos a tudo. As portas fechadas e a nossa vida, querida, é uma vida insegura. Falei isso há pouco tempo. A nossa vida de insegurança é terrível. E os discípulos estavam se sentindo assim. Mas, irmãos, depois que o Espírito Santo desce, no mesmo texto, a Bíblia diz que as portas foram abertas e os homens outrora, tímidos, amedrontados, meio, com medo de tudo e de todos, eles se tornaram corajosos, intrépidos, ousados. As portas se abriram e a mensagem do Evangelho chegou até os confins da terra. Pastor, o que fez a diferença na vida desses homens? A capacidade deles? Absolutamente. Tem muitas coisas, irmãos, na Bíblia que me encanta e continua a me encantar, e eu acho que vai me encantar o resto dos meus dias. E uma das coisas que me encanta na Bíblia é que Jesus, dentro do seu colégio apostólico, não chamou nenhuma pessoa douta, acadêmica, nenhuma pessoa assim, intelectualmente avançada. Nenhum poderoso da época de Jesus foi chamado por ele para ser um discípulo dele. Isso é muito bonito, irmão, sabe por quê? Porque isso é incentivo para mim e para você. Deus escolhe pessoas comuns, pessoas simples, pessoas que de repente não têm até uma universidade, uma escola robusta, como o apóstolo João, como Pedro. Homens simples, irmãos, que tinham uma indústria de pesca na cidade de Betsaida. A palavra Betsaida significa casa do peixe. É bonito, né? Eles eram sócios juntamente com os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e eles eram pescadores. Você já deve ter ido na praia, em algumas praias. Você já deve ter conhecido algumas vilas de pescadores até hoje na praia. Pare e converse um pouco com um pescador dessas vilas de pescadores. Você vai ver como eles são homens o quê? Simples. Às vezes uma linguagem rude, né? Às vezes não tem um português assim bacana, não tem assim projeção na cidade, no lugar. São homens, desculpe o termo, às vezes até tacanhos, né? Humildes. Mas de repente, irmãos, foram esses homens que Jesus escolheu depois que passou a noite inteira em oração. Pastor, isso nos ensina o quê? Isso nos ensina, irmãos, que Deus conta comigo e conta com você. Pessoas simples, pessoas comuns, pessoas que foram alvos dessa escolha poderosa e amorosa de Deus, porque Ele viu alguma coisa nesses homens? Absolutamente. O salmista diz: que poderei eu dar a Deus? Nada. Aliás, irmãos, Deus não precisa de mim nem de você para nada. O Deus que criou todas as coisas pela sua palavra, o Deus que trouxe à existência tudo que existe, Ele ia precisar do pastor Luciano? Me ajuda aí. Ele não precisa, irmãos, mas por causa do grande amor com que Ele nos amou, pela graça, nós fomos salvos. E isso não vem de mim, de você, do seu intelecto, da sua beleza, da sua capacidade, do seu dinheiro, do seu status, da sua posição. Isso é um dom de Deus. Você sabe por que Jesus desceu do monte e escolheu os que Ele mesmo quis, diz o texto de Marcos 3? Porque Jesus escolheu, irmãos, com base na eleição graciosa e amorosa de Deus, porque Deus nos amou, sendo que nós não merecíamos o seu amor. E você pode ver que dentre os seus discípulos, os menos letrados eram os pescadores. Quem? Pedro,
Tiago, João e André, irmão de Pedro. Eles eram homens simples. E o interessante é que esses homens, irmãos, transtornaram e transformaram o mundo. Por quê, pastor? Primeiro, vamos voltar. Porque andavam com Jesus. Esse é o segredo, viu, irmãos? Não se distancie dele. Não viva alheio a ele. Não queira viver uma vida autossuficiente, achando que você pode sem ele. Que não pode. Na metáfora de João 15, Jesus disse: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Porque o ramo não pode dar fruto se não permanecer na videira. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Pastor, mas eu não entendo esse nada. Esse nada significa então que eu sou uma pessoa inerte, uma pessoa que vive enclausurada no quarto e tudo que eu faço não dá certo? Não, irmãos, não quer dizer isso não. Esse nada não quer dizer que você agora vai ter uma vida de completa inércia. Esse nada significa que a parte de Cristo, tudo que você constrói nessa vida não tem valor nenhum aos olhos da eternidade. Entendeu? Jesus, certa feita, disse para os seus discípulos o seguinte: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Está vendo? Então esse nada pode ser até você ganhar o mundo inteiro. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Nada. Está vendo? Nada. Não adianta nada. E é dentro desse escopo que Jesus diz aos seus discípulos: sem mim nada podeis fazer. Pastor, por que João se tornou esse homem tão amoroso, reconhecido como um apóstolo do amor e da verdade, aos olhos de tantas pessoas e até aos nossos olhos no dia de hoje? Primeiro, porque eles andavam com Jesus, andaram com Jesus. E segundo, porque eles tinham nele o Espírito Santo de Deus, que através da ação poderosa desse Espírito Santo, eles então foram moldados, como diz Paulo, de glória em glória à semelhança de Cristo. Amém? Essa é a principal ação do Espírito Santo na minha vida e na sua. Tornar você uma pessoa mais parecida com o nosso Mestre, com Jesus. Coisa linda. O apóstolo João, irmãos, foi um apóstolo tardio, já que nós estamos assim meio culto, meio escola dominical, né? O apóstolo João foi o único apóstolo de Jesus Cristo que não morreu martirizado. Todos os outros morreram. O apóstolo João, claro, sofreu o martírio. A gente sabe que ele passou momentos difíceis e cruéis na sua velhice, enclausurado, encarcerado numa ilha prisional do Império Romano, do qual ele escreveu o Apocalipse, que é a ilha de Patmos. Está aí na sua Bíblia. A gente sabe que ele estava lá por causa da palavra de Deus e do testemunho dele. Então ele estava lá não porque ele fosse bandido, assassino, ele estava lá porque ele era um pregador do Evangelho de Jesus Cristo e um dos principais pastores das igrejas da Ásia Menor, principalmente na cidade de Éfeso. Mas ele não morreu na ilha de Patmos. Se você adquirir um livro que se chama História Eclesiástica, de Eusébio de Cesareia, ele conta a história dos 4 primeiros séculos da igreja, e ele narra fatos históricos que não estão na Bíblia, que enriquece muito o nosso conhecimento da história da igreja primitiva. E uma das coisas que ele narra é a morte de João. Ele diz no seu livro que João, depois que ele saiu da ilha de Patmos, porque ele já estava muito velho, e o imperador que o aprisionou lá morreu, e entrou um outro imperador que abriu um pouco mais a perseguição contra os cristãos. Eles trouxeram João da ilha de Patmos, e ele passou a morar na cidade de Éfeso. E na cidade de Éfeso ele se tornou o grande bispo, né? A palavra episcopo, superintendente, daquelas 7 igrejas na cidade de Éfeso, cujas a cidade de Éfeso era o seu quartel-general. Daí as 7 cartas do Apocalipse, as 7 igrejas. Que igrejas eram essas? Eram as igrejas que o apóstolo João era o bispo, o pastor, o superintendente dessas igrejas, sob a responsabilidade dele.
E ele volta para a cidade de Éfeso. E ele então ali morre. E hoje, na cidade de Éfeso, até hoje, está lá o túmulo do apóstolo João. Cuidou de Maria, mãe de Jesus, até os seus últimos dias. Eusébio de Cesareia conta isso no seu livro. Pastor, é Bíblia? Não, mas é história. E ela enriquece muito, irmãos, porque dizem os estudiosos que João morreu aproximadamente com a idade de 100 anos. Longevo, hein? Conheci uma senhora esse final de semana de 92 anos. Eu fiquei impressionado com o vigor e com a disposição dessa senhorinha. Ela não parecia ter 92 anos. Eu dava para ela uns 80 no máximo. Quando ela me falou que tinha 92, eu brinquei com ela e disse assim: ó, estou achando que a senhora vai ultrapassar os 100. Se continuar aprumada assim, vai ser substância pura. Mas na realidade, irmãos, o apóstolo João viveu até os 100 anos de idade e morreu de quê, pastor? De velhice. É muito bonito, irmãos, porque foi o único deles que não sofreu martírio, e martírio violento por causa da sua fé. João nos legou coisas lindas na Bíblia. Embora a pena de João não pudesse sequer chegar perto da pena de Paulo. Você lê, por exemplo, o Evangelho de João e as cartas de João, 1º, 2º e 3º, você vê uma linguagem assim repetitiva, como se ele tivesse pouco vocabulário e tivesse que repetir muitas palavras para trazer o sentido a elas. Não era como o apóstolo Paulo, que começava um pensamento, colocava outro no meio, explicava e voltava no pensamento lá embaixo. O apóstolo Paulo, irmãos, quando você lê a Bíblia em determinados livros, você fica meio desnorteado, parece que é aquela tempestade de ideias, não é? Por quê? Por causa da mente privilegiada de Paulo. João não. Não se esqueça que João era um pescador. O vocabulário dele era simples. Ele tinha pouca particularidades na gramática grega, então ele usa palavras repetidamente. Por quê? Porque faltavam-lhe palavras. Mas mesmo assim, irmãos, que tesouro nós temos. Você não precisa se envergonhar da sua condição. Você não precisa se envergonhar da sua posição. Você não precisa se envergonhar se você é muito ou pouco. Como dizia o pastor Jeremias, Deus não conta com ricos nem pobres. Deus não conta com muitos e com poucos. Deus conta com aquele que se dispõe. E foi sempre assim, irmãos. Veja que nós temos aqui pérolas na palavra de Deus com respeito à pena de João. E eu queria ler, daqui a pouco eu termino, a 2ª epístola de João com vocês. Fiz essa longa introdução para você perceber, querido, como o apóstolo João nessa 2ª carta estava vivendo um período de extrema luta e perseguição. O imperador que estava dominando as plagas do Império Romano, e todo o império era Domiciano, o imperador mais tirano, o imperador mais insano que já pisou na face dessa terra, mais do que Nero. Alguns dizem que as 3 cartas de João foram escritas antes do Apocalipse. Se isso é verdade, o período era um período de extrema perseguição, porque foi o imperador Domiciano que enviou João preso para a ilha de Patmos. E foi ele que empreendeu a maior perseguição na história da igreja contra os cristãos, matando os cristãos, queimando os cristãos, arrasando as suas casas, destruindo as suas igrejas com requintes de crueldade. Está escrito isso lá na história eclesiástica de Eusébio. Se vocês lerem, irmãos, os relatos que ele relata dos martírios, você fica horrorizado como um ser humano pode fazer isso com o outro. Como o ser humano pode chegar às raias da insanidade, da maldade e da vileza com um ser humano, pelo simples fato dele não negar os deuses que Domiciano adorava. E aí de repente, querido, João escreve dentro desse contexto de extrema dificuldade, um contexto de perseguição. Por exemplo, no capítulo 1 não, porque só tem um capítulo. No versículo 1 ele diz assim: o presbítero, a senhora eleita. Dá uma lidinha aí para você ver.
Veja que ele não fala quem ele é. Veja que ele diz que ele é o presbítero. E veja como ele trata a igreja, a senhora eleita. Por quê, pastor? Por causa da perseguição. Por causa do temor deles pegarem a carta, e com essa carta eles saberem quem são os cristãos e matarem, espoliarem, derrubarem as igrejas com requintes de crueldade. Então veja, querido, que ele começa a carta escrevendo de forma velada, e no fim da carta, no verso 13, ele diz assim: os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Ora, filhos da tua irmã eleita, o que significa isso? Uma outra igreja, que é a irmã da senhora eleita, os filhos dela te saúdam. É uma forma de dizer assim: olha, os cristãos daqui saúdam vocês daí, mas velado. Então ele usa essa linguagem familiar. Por quê? Porque se alguém pegasse a carta, algum soldado, algum mandatário do Império Romano pegasse a carta, não tinha na carta a identidade da igreja. E eles liam de forma velada, porque quando você lê o presbítero, a senhora eleita e os seus filhos, você pensa o quê? Pensa que ele está escrevendo para uma família, para uma mulher que tem filhos. Mas não, a senhora eleita é a igreja, os filhos são os membros. Então veja, querido, comigo, o presbítero, a senhora eleita e os seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz, da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Pastor, o que a igreja precisa atentar, e que o apóstolo João desperta essa igreja, para que ela possa vencer as provações e as dificuldades que a igreja estava enfrentando naquela época? João, irmãos, em primeiro lugar, diz que essa igreja, ela precisa, antes de tudo, para ela aguentar firme as provações e as dificuldades dessa vida, é conhecer a verdade. Se você der uma olhadinha no texto que a gente leu, você vai ver que a palavra verdade aparece 4 vezes. Pastor, o que é a verdade para o apóstolo João? A verdade para o apóstolo João tem um nome. A verdade para o apóstolo João é Jesus. A verdade para João é a vida e a obra de Jesus, da maneira como ela foi ensinada. A sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, a sua encarnação e principalmente o ensino de Jesus e os evangelhos do Senhor Jesus. Então, irmãos, veja que no preâmbulo da sua carta, João já fala da necessidade de conhecer a verdade. O texto diz lá, no versículo de número 2, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. O que João está querendo dizer para essa igreja tão perseguida? Olha, vocês precisam, em primeiro lugar, para vencer as dificuldades dessa vida, vocês precisam conhecer a verdade. E a verdade é Jesus Cristo. E ele sabia, irmãos, que conhecer Jesus e andar com Jesus é o maior projeto de vida que alguém pode ter. Conhecer a verdade nos liberta da mentira. Conhecer a verdade nos liberta das falácias e das mentiras desse mundo que tentam nos desviar dela. Eu já disse aqui, eu acho que domingo passado, ou num esse retrasado, que a Tereza, minha esposa, foi caixa de banco. Tereza foi caixa de banco. E ela me falou que eles faziam cursos para reconhecer nota falsa. Já disse isso aqui. E o curso para reconhecer uma nota falsa não é você se tornar expert em nota falsa, é você se tornar expert na nota verdadeira, sabia? Por quê? Porque se você conhecer bem uma nota verdadeira, aquele fio d'água, a textura do papel, aquilo que, né, a nota tem de imagens, se você conhecer bem uma nota verdadeira, quando ela pegar uma falsa, só dela pegar a nota falsa, ela já vai reconhecer que é falsa. Eu achei isso interessante. Sabe por quê? Porque a gente só consegue enxergar as mentiras e a falsidade se a gente conhecer a verdade.
O apóstolo João, irmãos, diz para essa igreja, essa senhora eleita e os seus filhos, a quem ele amava na verdade, que o conhecimento da verdade é uma bênção muito grande, é o protocolo de Deus, para que eu e você permaneçamos firmes, quando as provações vierem, de dentro ou de fora da igreja. Conhecer a verdade. Jesus disse isso para os fariseus: errais, não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. O profeta Oséias, há muitos séculos antes de Cristo, ele diz: o meu povo está sendo destruído, porque falta-lhes o conhecimento. E graças a Deus, irmãos, que temos nos esforçado, a igreja presbiteriana tem se esforçado para ensinar a verdade. Agora, precisa haver um esforço da sua parte. Conhecer a verdade. Pastor, como é que a gente conhece a verdade? Manuseando a verdade, nos dedicando a essa verdade. Pastor, essa verdade está onde? Essa verdade está nas Escrituras Sagradas. Por isso, amados, nós precisamos retomar o nosso devocional, precisamos retomar o nosso estudo bíblico, precisamos retomar essa bênção de Deus, que é você conhecer essa verdade. Para quê? Para você se manter firme quando as mentiras desse mundo tentar solapar você, sua família, seus queridos e a nossa sociedade. Então, em primeiro lugar, para uma igreja solapada por perigos de fora e heresias de dentro, qual é o protocolo de Deus? Conheça a verdade. Louvado seja Deus. Versículo 4 ao 6, olha o que ele escreve: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. E este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Veja, querido, que parece que João repete a coisa, não é? E você já sabe agora por que João repete tanto, às vezes, a mesma coisa. Por quê? Porque ele era um homem simples mesmo. Ele quer incutir essa ideia nos seus ouvintes, mas de repente ele não tem um vocabulário muito forte, então ele repete. Por exemplo, a palavra andar na verdade aqui aparece 3 vezes aqui no texto. Ele diz no versículo 4 que ele ficou alegre porque dentre os teus filhos tem aqueles que andam na verdade. Espera aí, pastor, faz uma pausa aí. O que significa aqueles que dentre os teus filhos tem aqueles que andam na verdade? Isso significa que entre os filhos tem aqueles que não andam, não é? O verso 4, irmãos, está muito claro. Dentre os teus filhos, João encontrou aqueles que andam na verdade. E quando ele encontra esses, ele fica alegre. E se você der uma olhadinha lá na 3ª carta, ele vai falar que ele não tem alegria maior do que essa. Qual é? De ver que os seus filhos andam na verdade. Pastor, qual o segundo protocolo de Deus para essa senhora eleita e os seus filhos permanecer firme diante das perseguições de fora e das heresias de dentro? Primeiro é conhecer a verdade. E segundo, está claro no texto, é o quê? Andar na verdade. Por quê, pastor? Porque conhecer, irmão, só não basta. Tem muita gente boa que conhece muito a Bíblia. Tem muita gente boa aí que dá aula de Bíblia. Tem muita gente boa aí que bate no peito e tem PhD de Bíblia. Tem muita gente que conhece tudo das Escrituras, até os seus originais. Tem gente aí que tem um linguajar, irmãos, fabuloso de conhecimento. Mas veja a inteligência desse homem simples. A alegria dele não é porque a igreja conhece a verdade. Ele não diz isso. A alegria dele é a igreja que anda na verdade. É diferente. E o que é andar na verdade para o apóstolo João? Está aí no texto.
Andar na verdade para o apóstolo João é duas coisas. Primeiro, andar na verdade é obedecer os mandamentos. Isso está claro. O texto diz que aquele que anda na verdade é aquele que obedece os seus mandamentos. Versículo 4 ele fala isso. De acordo com o mandamento que recebemos da parte de Deus. Versículo 6. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. E este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Segundo, o que é andar na verdade, segundo o apóstolo João? É você manifestar o fruto do amor. Então, irmãos, para João, andar na verdade, primeiro, significa obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, diz o apóstolo João. Então veja que andar na verdade, ele vai além de conhecer a verdade. Tiago, na sua carta, diz o seguinte, que Deus nos chama, não para sermos ouvintes negligentes, mas operosos praticantes. Em outras palavras, irmãos, a vida cristã é uma bênção você conhecer as Escrituras, é uma bênção você se debruçar sobre a Bíblia. O conhecimento da verdade, irmãos, te liberta, como disse Jesus em João 8, liberta você das coisas desse mundo e do pecado. Mas olha, o que faz de você uma nova criatura é você andar na verdade, é você exercitar a vida de fé, é você se apropriar dessas bênçãos e agora você encarnar essa verdade na sua vida cotidiana. Aonde, pastor? No casamento, na criação dos filhos, na igreja, no esporte, no lazer, na sua empresa, na sua escola, nos seus relacionamentos com os amigos, no seu trabalho, na sua vida cotidiana. Andar na verdade, irmão, significa que você encarnou a verdade em Jesus, de Jesus, e vive essa verdade em todos os meandros da sua vida, sem uma vida dicotômica, entende? Sem você partir a sua vida. Não, trabalho, pastor, é outra coisa. Aqui não tem nada de religião, não. Já ouviu gente falando isso? Não, pastor, esse negócio é bonito lá na igreja, lá no grupo familiar, no grupo de crescimento, aí lá é bacana, a gente fala isso. Agora, na minha empresa o negócio é diferente. Como? Andar na verdade, irmãos, significa que agora o Espírito do Senhor e a minha vida com Cristo, ela precisa agora permear tudo aquilo que diz respeito às minhas atividades como homem nessa terra. Eu vou jogar uma pelada com os meus amigos, eu tenho que julgar esse futebol na verdade. Eu vou lá fazer a comida lá no Labuca, né, Cíntia? E vou servir as pessoas lá, andando na verdade. E qualquer coisa que eu faça, como diz o apóstolo Paulo em Colossenses, seja em palavra, seja em ação, eu faço em nome do Senhor Jesus Cristo, dando a Ele glórias ao Pai. Sabe o que significa isso, irmãos? Andar na verdade. Eu vou dar aula na universidade, dando aula na verdade, andando na verdade. Por quê, pastor? Porque andar na verdade, irmãos, é como diz o reverendo Hernandes aqui na quinta-feira, né? É levar a nossa luz. Oh, coisa bonita, hein? É o testemunho nosso. E ele usou uma metáfora linda, né? A nossa luz não é própria, né? A gente leva uma luz porque a gente irradia a luz de quem? De Cristo, amém? Pastor, o que é a verdade para o apóstolo João? É obediência. É você obedecer a palavra de Deus, aí você anda na verdade. E essa obediência se resume numa palavra só, qual é? Amor. O mandamento de Cristo é o amor. Por quê? Porque quando você ama a Deus e ama o próximo, pronto, você cumpriu a lei de Cristo, que é a lei do amor. Não adianta, querido, você conhecer a Bíblia e pisar nos outros. Não adianta você conhecer a Cristo e machucar os seus colaboradores. Não adianta, querido, você conhecer a palavra de Deus e ser líder na igreja de qualquer natureza e tratar mal sua esposa e seus filhos. Não adianta, querido, você de repente ter muitos funcionários e você ser um patrão tirano, que expolia e quer sempre ganhar vantagem nas coisas. Querido, você quer vencer o mundo? Quer vencer essas agruras desse mundo? Ande na verdade, ande na luz, ande na claridade,
Ande em Cristo Jesus e na sua bendita palavra. Ame, obedeça. Aonde, pastor? Na igreja? Não, irmãos. Em todos os lugares que Deus te enviar, você leve a sua luz. Amém? João 5,16, vós sois a luz do mundo. E eu gosto que Jesus fala do mundo, ele não fala assim, vós sois a luz da igreja. Ele podia falar isso, né? Vós sois a luz da igreja. Não, a luz da igreja não é você, não, a luz da igreja é Cristo. Vós sois a luz do mundo. Sabe por quê? Porque o mundo vai conhecer a Cristo através da sua vida, e principalmente vendo em você que você anda na verdade. É um desafio? Todos os dias. Todos os dias. É um desafio todos os dias. Por quê? Porque, como diz João capítulo 15, o mundo é hostil. É ou não é, Ellen? Hostil. Vivemos no meio de homens violentos, pessoas que odeiam o Evangelho. Hoje, mais do que nunca, irmãos, está nascendo e crescendo uma cristofobia horrorosa. Não é só no Brasil, não. No mundo inteiro. O Vladimir sabe bem, os irmãos do missionário sabem bem disso. Países hoje, irmãos, que se você falar que é um cristão, eles podem até te processar. Um ódio a Jesus Cristo e a sua palavra incompreensível aos olhos dos homens, mas compreensível à luz da palavra de Deus, que diz que nos últimos dias serão tempos difíceis, e nós estamos vivendo eles, viu? Pastor, o que João escreve em tempos de dificuldade assim? Que você deve ceder para viver bem com os outros? Não. Primeiro, conheça a verdade. Por quê? Porque a verdade te liberta. Mas não fique só conhecendo a verdade. Ande na verdade. E andar na verdade, irmãos, é essa gloriosa bênção que a gente tem de manifestar o amor de Deus às pessoas ao nosso redor, para que elas vejam Jesus em nós. Amém? Pastor, qual o terceiro protocolo de Deus que João escreve à senhora eleita para ela permanecer firme diante das dificuldades? Versos 7 a 11. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras. Veja aqui, irmãos, o perigo dos falsos mestres. Veja aqui, irmãos, o perigo que eles estavam manifestando dentro da igreja, levando muitos consigo. E João aqui, irmãos, fala de forma dura, dizendo o seguinte: olha, você não vai nem convidar essa pessoa para ir na sua casa, porque se você convidar essa pessoa para ir na sua casa, você vai ser cúmplice com ela e das obras dela. Por quê? Porque a época do apóstolo João tinha inimigos de fora e inimigos de dentro. Tinha um império romano que queria destruir a igreja de fora, e tinham heresias perniciosas com respeito à divindade de Cristo, que queriam destruir a verdadeira doutrina de Cristo dentro da igreja. É por isso que ele diz que aquele que não confessa que Jesus veio em carne é o anticristo. Por quê? Porque a época do apóstolo João tinha uma doutrina que negava o que, pastor? A humanidade de Jesus. Jesus não era um homem. Por quê? Porque Deus não pode ser homem. E eles negavam a encarnação, eles negavam a humanidade de Jesus, e eles transformavam Jesus numa aparência, num fantasma, em alguém que parecia homem, mas não era homem. Isso tem um nome. Essa doutrina foi uma doutrina que aconteceu no primeiro e segundo século da igreja, que assim, enganou a muitos. Mas quem defendeu essa doutrina e a verdadeira doutrina? O apóstolo João. Toda vez que ele fala que aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. O que ele está dizendo? Não, Jesus Cristo era perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Homem igual a você e igual ao Pai, natureza e substância. Pastor, qual é o terceiro protocolo então de João para essa senhora eleita, para evitar os perigos de fora e os perigos de dentro? Primeiro, conhecer a verdade.
versículo 1 a 3. Segundo, permanecer na verdade, andar na verdade, versículo 4 a 6, desculpa. E no versículo 7 a 11, qual é o protocolo de Deus? É permanecer na verdade. Conhecer, andar, e não apenas andar, mas andar até o fim. Amém? Permanecer na verdade. E aqui, irmãos, de forma inteligente, João destaca 4 perigos que nos desviam da verdade. Está aqui nesses textos. Pastor, quais são os perigos que ao longo do caminho podem nos desviar da verdade, enredar o nosso coração e enganar o nosso coração? O primeiro perigo, irmãos, é a displicência, verso 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, assim é o enganador e o anticristo. Pastor, o que é a displicência? É o perigo de não olhar ao redor e ver os enganadores. João fala sobre isso no verso 7. Muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. Vocês não estão vendo isso aí não. Então o primeiro perigo, irmãos, que pode nos desviar da verdade é a displicência. Pastor, o que é displicência? É aquela vida cristã displicente, entende? Onde a gente bebe de um monte de fonte e a gente nem sabe que muitas dessas fontes são enganadores e trazem uma doutrina contrária à palavra de Deus. Perigo de não olharmos para o lado e não notarmos aquilo que é puro e santo, à luz da palavra de Deus. E a gente então beber dessa fonte, ao invés de beber de um monte de lugar, isso causar confusão no nosso coração. O segundo perigo que João fala que nos desvia da verdade, está no verso 8. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço. O que ele está falando aqui, pastor? O ensino de João. O que ele está dizendo à igreja é o seguinte: tome cuidado para você não retroceder naquilo que com tanto esforço eu tenho feito para vocês. E esse é o segundo perigo, irmãos, que muitas vezes desviam os cristãos da verdade. O que? O retrocesso, é o perigo de voltar atrás. O que João está dizendo é isso: puxa, com tanto esforço eu busquei ensinar vocês, cuidado para que vocês não percam isso. E a gente às vezes encontra isso, irmãos. A pessoa aprende a palavra de Deus, a gente labuta na palavra de Deus, e aí vem um enganador qualquer, com palavras lisonjeiras, pregando um negócio mais estapafúrdio do mundo, as pessoas correm tudo atrás deles e esquecem tudo que foi ensinado. Como é que pode, irmãos? E João, irmãos, denuncia isso aqui, dizendo o seguinte: olha, cuidado com o perigo do retrocesso. O que é o retrocesso? Puxa, você estava caminhando tão bem, por que voltou atrás? Se esqueceu de tudo que aprendeu, de tudo que Deus realizou na sua vida. Retrocesso, irmãos. Mas eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque o escritor de Hebreus diz o seguinte: nós não somos daqueles que retrocedem, amém? Nós somos daqueles que avançam para a conservação da nossa alma. É isso que o escritor de Hebreus escreve em Hebreus 10. Terceiro perigo, irmãos, versículo 9: todo aquele que ultrapassa, isso é um perigo, irmãos, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Pastor, qual que é o terceiro perigo que desvia os cristãos da verdade? Primeiro é a displicência, de não olhar ao redor e ver o que eles estão bebendo. Segundo é o retrocesso, é o perigo de voltar, irmãos, de retroceder. O terceiro, irmãos, é o acréscimo, perigo de ir além do que as escrituras dizem. Isso é o acréscimo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos: o acréscimo está muito em moda nos nossos dias. O cara descobriu a roda, entende? O cristianismo, irmãos, tem 2000 anos, 2020 anos, tudo já foi debatido, tudo já foi analisado, tudo já foi colocado, irmãos, de forma linda. As doutrinas fundamentais da Bíblia já estão aí solidificadas ao longo de séculos e séculos de debates, de mentes maravilhosas e brilhantes. Aí vem o cara hoje e descobre a roda. O cara vem hoje com algo novo. Não, eu descobri algo novo. Querido, cuidado. Aí quando você vai olhar o algo novo, é uma invenção, irmãos, uma alegoria bíblica, que não tem respaldo nenhum na palavra de Deus.
mas isso é maravilhoso. Ele tem uma espiritualidade tão forte que ele descobriu algo novo na Bíblia. Sabe o que é isso, irmãos? É acréscimo. Todo aquele que ultrapassa a doutrina bíblica, ultrapassa. O que significa isso? É você ir além do que a Bíblia diz. É você dizer o que a Bíblia não diz. Deuteronômio 29, as coisas ocultas pertencem a Deus, e as coisas reveladas a nós. Sabe o que significa isso? A palavra de Deus foi revelada a nós. Agora, as coisas ocultas que não estão na palavra, a igreja, irmãos, precisa permanecer na verdade. E como é que a gente permanece na verdade? Evitando esses 4 perigos. Ao longo da história da igreja houveram seitas terríveis que tem até hoje. O que é a seita, pastor? Qual é a principal característica de uma seita? Alguém pode me responder? A principal. Porque tem várias características. Se você olhar no site da ICP, do Instituto Cristão de Pesquisa, você pode consultar no Google aí, ó, ICP, Instituto Cristão de Pesquisa. E você pode clicar lá, características de uma seita. Você vai ver um quadro lá cheio de coisas mostrando quais são as características de uma seita. Qual a principal delas? O acréscimo. O acréscimo. Todas as seitas têm algo além da Bíblia. Sabia disso? Tem a Bíblia? Tem, mas não tem só a Bíblia. Tem a Bíblia, mas tem algo além da Bíblia. Por exemplo, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Que igreja é essa? Os Mormons. Está aqui, ó, na Avenida Gastão Vidigal, pé do nosso querido Marco Antônio ali, ó. Aliás, vizinho dele. Pastor, o que a Igreja dos Santos dos Últimos Dias são à luz do ICP e de todo o Instituto Cristão Honesto? Uma seita. Pastor, por que eles são uma seita? Por uma série de características. Mas qual é a principal? Porque eles têm o livro dos Mormons. Pastor, o que é o livro dos Mormons? É a Bíblia? Absolutamente. O livro dos Mormons é uma revelação que o anjo Moroni deu a Joseph Smith, e ele escreveu e se tornou o livro dos Mormons. É isso que ele segue. É por isso, querido, que as seitas são perigosas, porque elas têm um arcabouço bíblico por trás, mas elas têm um acréscimo perigoso como fundamento, e eles seguem o acréscimo. Você quer ver uma outra? Testemunha de Jeová. Pastor, por que Testemunha de Jeová é uma seita? Eles não têm um outro livro. Tem, eles têm um outro livro. A Bíblia dos Testemunhos de Jeová não é a Bíblia que você e eu temos na tradução nossa dos manuscritos. Eles reinterpretaram a Bíblia para acolher o que eles creem, e os textos estão errados e distorcidos para servir a seita. Então, a tradução do Novo Mundo é o livro dos TJ. Sabia disso? O interessante, irmãos, que está aqui, ó. A igreja precisa permanecer na verdade. E como é que a igreja permanece na verdade? Não inventa moda. Viu? Minha avó era costureira e falava assim: não inventa moda. O apóstolo João, ele batia na mesma tecla: não vos dou mandamento novo, e assim, e o mesmo que vocês aprenderam outrora, que nos amemos uns aos outros. Não tem nada novo. Então, querido, deixa eu dar uma dica a você que adora correr atrás desses pseudo-pregadores, que tem a mania de falar que tem algo novo. Você sabe o que é esse algo novo? É acréscimo. Perigos que nos desviam da verdade. Perigo de ir além. Ah, eu trouxe uma revelação de Deus.
Cuidado com isso, meu filho. Cuidado com isso. A revelação de Deus está aqui, ó. Aqui, ó. Está aqui a revelação de Deus. Não, é um sonho que eu tive, uma revelação que Deus me falou. Acréscimo. Acréscimo. Todo aquele que ultrapassa a doutrina. O que é ultrapassar? Ir além. O sujeito querer ser como Deus, fazer uma nova revelação, amém? O livro do Apocalipse, João termina dizendo assim, olha, se você acrescentar uma palavra a esse livro, eu vou acrescentar as maldições desse livro sobre você. Que medo, hein? Por quê, pastor? Porque João entendia, irmãos, que o mandamento e a revelação de Deus estava completa. Amém? E qual o último perigo para a gente terminar? Versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, ó, não o recebais em casa. Puxa, pastor, mas o João aqui está duro, hein? Não, irmão, sabe o que é isso? Pureza doutrinária para purificar a igreja do erro. Porque a gente sabe que andar na verdade é a nossa salvação. É o nosso futuro, é o nosso presente. É a igreja gloriosa de Cristo que recebeu de uma vez por todas a sua palavra. Se alguém vem ter conosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Aí ele diz por quê? Verso 11. Porque aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras. Agora veja que tipo de obra é que está aí. O que está escrito aí? Obras más, irmãos. Pastor, que obras más são essas? As obras de ir além. Entende? De enganar as pessoas com lisonjas que estão fora da palavra de Deus. E de repente, irmãos, tem muita gente achando lindo, maravilhoso, mas a Bíblia trata de um nome tranquilo. São obras más, porque ultrapassa. Nega o que a Bíblia diz, ultrapassa o que ela diz, introduz coisas novas que não estão na Bíblia, engana muita gente, e de repente são perigos que fazem com que eu e você não permaneçamos na verdade. E aí ele termina a sua carta, verso 12 e 13. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta. Se fosse hoje ele falava assim, não quis fazer por WhatsApp, ou por e-mail, porque senão por vídeo chamada. Pois espero ir ter convosco, e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. E aí ele dá uma salvação da igreja que ele estava. Talvez João estivesse numa das 7 igrejas, enviando uma carta para uma outra. Aí ele termina dizendo assim, os filhos da tua irmã eleita te saúdam, ou seja, os cristãos aqui dessa igreja te saúdam dessa igreja. Então veja, irmãos, que ele termina dizendo o seguinte, olha, eu preciso ainda falar muitas coisas para vocês, mas eu não vou falar por carta. Eu quero ir aí e nós vamos falar o quê? Tete a tete, viva a voz. Por quê? Para que a nossa alegria seja completa. Por quê? Porque aí nós vamos colocar os pingos nos is, amém? Pastor, vamos terminar? Veja, irmãos, que o apóstolo João, apesar de ser esse homem simples, era um homem muito sábio. Sabedoria não tem a ver com conhecimento. Sabedoria tem a ver com colocar em prática aquilo que a gente recebe de Deus. João tinha uma sabedoria muito grande, ele sabia que os tempos eram difíceis. E ele escreve uma carta cheia de amor, mas pontuando com muita tranquilidade qual é o protocolo de Deus para uma igreja se manter firme, vibrante, e a alegria dele seja completa como pastor dessa igreja. Qual é? Primeiro, a igreja conhecer a verdade. É conhecendo a verdade, irmãos, que a gente se liberta das clausuras e das mentiras desse mundo. Mas conhecer só não basta. É preciso o quê? Andar na verdade. Andar na verdade é essa vida cristã desaguar na sua vida cotidiana, nos seus relacionamentos pessoais, no trato com as pessoas, na forma como você se comporta, com seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, com seu marido, no seu trabalho, no seu lazer, né? Pastor Luciano, há algum tempo atrás, jogava bola.
Eu gostava de dar um chute na bola. Quando eu ainda era mais ágil, agora eu estou velho. Tão velho, irmão, não estou aguentando mais. Eu gostava de jogar futebol de salão, porque a quadra é menor, você não precisa correr com a enormidade. Mas eu confesso a vocês, irmãos, que alguns anos para trás, assim, eu parei de jogar bola. Sabe por quê, irmãos? Porque tinha pessoas que eu jogava bola lá, que tinham um comportamento muito ruim. E eu não queria causar constrangimento para ninguém. Aí sabe o que eu fiz, meu presbítero? Parei. Porque o sujeito na igreja era um, e no campo de futebol era outro. Eu falei, não, tem um troço errado. Aí parei de jogar bola, nunca mais joguei bola. Andar na verdade, irmão, sabe o que significa? Você manifestar essa doçura da graça de Deus, de Cristo na sua vida, no cotidiano da vida. E segundo e último, terceiro, permanecer na verdade. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos todos juntos numa carreira, numa corrida. A nossa história não acabou. Hoje você pode estar andando na verdade, mas amanhã você pode cair. Por quê? Por causa dos perigos que estão aí fora e aqui dentro. E pode, abocanhar você. E aí, irmãos, é preciso permanecer na verdade, amém? Até o fim, amém, irmãos? Até o fim. Sabe por quê? Porque se você foi alvo dessa graça salvadora maravilhosa e busca essa verdade, a palavra de Deus diz e te garante que aquele que começou essa obra em você há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sabe o que significa isso? Cristo permanece em você e persevera em você, para que você persevere na verdade até o fim, amém? E aí nós vamos receber das mãos o quê? O que João está dizendo aí, o galardão, o perfeito galardão, o completo galardão. Pastor, o que é o galardão? O galardão no grego é a recompensa. Pastor, quer dizer que nós vamos ser recompensados? Opa! Coisa sustância, coisa maravilhosa. E você sabe das mãos de quem? Das mãos do nosso glorioso Redentor. Nós vamos receber o galardão. Pastor, galardão é salvação? Não, salvação você não precisa absolutamente fazer nada para receber, é de graça. Salvação é pelos méritos de Cristo na cruz. Agora o galardão e a recompensa é pela sua perseverança, é pelo seu amor às coisas de Deus, é para você permanecer até o fim. Aí você recebe o galardão, amém? Vamos orar, queridos, vamos ficar em pé, vamos ter uma palavra de oração. Querido Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida da tua igreja, a senhora eleita. Obrigado, meu Deus, pelos filhos da senhora eleita. Obrigado porque foram escolhidos pelo Senhor. Obrigado porque eles são bênçãos e alegria para todos nós. Agora nos ajude, Senhor. Nos ajude a viver nessa vida, conhecendo a tua vontade revelada nas Escrituras, vivendo essa vida cristã maravilhosa que Cristo tem para nós no cotidiano. E acima de tudo, Senhor, com os olhos atentos, perseverantes, para que possamos olhar sempre ao redor e percebermos o engano, a mentira, a falácia, que vem muitas vezes travestida de verdade. Ajuda-nos a permanecer, Senhor, na tua palavra, só na tua palavra, sem acréscimo, sem retrocesso, sem displicência, sem complacência com aqueles, ó Deus, que de repente trazem algo novo e a gente muitas vezes comunga deles e tem atrapalhado, maculado a nossa vida e a vida da nossa família e da igreja. Ajuda-nos a não sermos complacentes com o erro, com a mentira, com as obras más, mas como diz o teu servo Paulo, que nós possamos reprová-las, não à luz do nosso desejo, mas à luz da verdade da tua palavra. Ajuda-nos a perceber, Senhor, a beleza e a verdade bíblica, a amá-la de todo o coração, a defendê-la e acima de tudo, Senhor, a colocar em prática nas nossas vidas. É isso que o Senhor espera da tua igreja em dias de dificuldade, é que possamos elevar os nossos olhos e olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Livra a tua igreja, Senhor, dos homens maus, dos enganadores, daqueles que querem retirar o benefício da tua igreja por interesse próprio, por fama, por poder, por prestígio, por dinheiro. Tem misericórdia, Senhor,
e livra os teus crentes, os teus filhos, desse tipo de engano. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor, porque ela nos alerta dessas coisas. E agora, meus irmãos, ide em paz, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre a sua vida e sobre toda a igreja de Cristo, hoje e para todo sempre. Amém e amém.